Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não abandona o Deus Criador e Redentor. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Louvado seja o nosso manancial de águas vivas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. É preocupante como as pessoas não aceitam o fim de um relacionamento e algumas delas revelam o seu espírito diabólico e o seu desvio mental, fazendo ameaças e até mesmo agredindo a quem não aceita mais a sua companhia, comprovando que a decisão tomada de encerrar o relacionamento foi absolutamente correta e precisa ser irreversível. Tudo nesta vida, à exceção do amor de Deus, tem começo, meio e fim. Terminou? Bola para frente. A vida continua. É mais uma experiência vivida. As pessoas dizem, minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu esposo. Mas nós não somos propriedade de ninguém neste mundo. Esse pronome possessivo, meu, minha, não tem sentido para quem é de Deus. E nós somos de Deus. Existem pessoas que se apossam do direito de outras, quando na realidade nós não temos direito algum sobre ninguém, apenas deveres. Nada do que pensamos possuir neste mundo nos pertence. É tudo do Senhor e para o Senhor, que é o dono, inclusive, do ouro e da prata. Todos nós, filhos de Deus, temos que cumprir com os mandamentos e ordens do nosso Pai Celestial. Temos que amar-nos uns aos outros e até mesmo aos nossos inimigos. E não podemos tentar cercear a liberdade dos irmãos que também são do Senhor ou
No caso dos não crentes, são pelo menos criaturas dele. Um namorado hoje pode não ser mais amanhã. E até mesmo uma esposa pode, de uma hora para outra, se transformar numa ex. E isso precisa ser compreendido e aceito. E quando isso acontece, qualquer pessoa que tenha sido dedicada ao relacionamento pode até dissimular, se fazer de forte, dizer que não está sentindo nada, mas não tem jeito. Não há quem não sofra com a separação de uma pessoa que amamos e com quem tenhamos convivido uma parte das nossas vidas. Notem, irmãos, que o mandamento do Senhor é para que amemos aos próximos e não que nos apossemos deles. O amor é um sentimento cultivável. É como uma planta. Precisa ser semeado e regado todos os dias. Mas essas pessoas não cultivam o amor. Ao invés, cultivam um sentimento de possessividade, revelando assim a sua insegurança e fraqueza mental. Mas isso também não significa que nós tenhamos que andar com um pé atrás com relação aos nossos companheiros. Mas sim, que temos que nos dedicar de verdade a um relacionamento sério, compreendendo que se porventura algum dia ele chegar ao fim, é porque certamente o Senhor lá na frente tem alguém mais apropriado para nós. Mas a verdade é que existem pessoas que se ressentem com o final de um relacionamento afetivo. Notem que, como já dissemos, sentir é natural. Todos sentimos, mas não podemos nos ressentir. Não podemos nos magoar com isso. Afinal, na vida, nem tudo dá certo. Mas é curioso como as pessoas guardam essa emoção negativa ao final de um relacionamento, mas deliberadamente encerram o seu relacionamento com Deus, com aquele que nos criou, que nos ama como ninguém e nos amará para sempre, e que sempre cuidou de nós. Alguns pensam que poderão encontrar um relacionamento melhor do que esse. Alguém que os ame mais do que aquele que nos ama com amor eterno. Essas pessoas se abatem quando alguém as deixa, se sentem rejeitadas, mas não se importam absolutamente com o sentimento do Senhor. É a noiva deixando o noivo no altar, sem qualquer razão de ser. Ora, quem ama se preocupa com o sentimento do outro, com o bem-estar do outro, com a felicidade e a alegria de quem se ama. Ou então, não é amor, é apenas uma ilusão passageira. Deus é bom o tempo todo e é fiel para com a sua palavra e com as suas promessas. Mas é possível que alguém deixe esse Deus tremendo, poderoso, forte e único. Esse Deus de amor, aquele que fecha as portas e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha, e que detém as chaves do céu e do inferno.
É lamentável que tenhamos que dizer isso, meus irmãos, mas a resposta é sim. Muitas pessoas abandonam a Deus. Mas a vida é assim. Em uma corrida, muitos atletas vão ficando pelo caminho e não chegam à reta final. Você se lembra do tempo da escola ou da universidade? Repare que o número de alunos ao final do ano é sempre muito inferior ao do início do período letivo. O mesmo se aplica a qualquer curso que você tenha realizado. Poucos conseguem concluir. Infelizmente, nem todos têm a força e a energia necessária para completar a jornada e receber a graduação ao final. E o pódio, a honra e a vitória não existem para todos. Nós não sabemos a quantidade real de pessoas desviadas do Evangelho, de pessoas que um dia foram do rebanho de Cristo, mas que em algum momento o deixaram. Mas uma estimativa realizada há 5 anos atrás apontava para um número assustador, situado entre 30 e 40 milhões de pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, só aqui no nosso país. Certamente é um número maior do que o existente de evangélicos fiéis, o que indica que mais da metade das pessoas que se convertem por alguma razão não permanecem com Jesus. E onde estão essas pessoas hoje? Certamente estão pelo mundo, em algum caminho de morte, porque não há nenhum lugar seguro fora de Jesus. Oséias 2:19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, do livro do profeta Jeremias, capítulo 2, temos no versículo 11, Deus falando ao seu profeta e externando a sua mágoa pela atitude do seu povo, aqueles a quem ele havia amado, a nação de Israel, aqueles que foram escolhidos por ele como modelo para a salvação e resgatados por ele da servidão do Egito e conduzidos e sustentados por 40 anos no deserto. O povo de Israel trocou a ele, o único Deus verdadeiro, por falsos deuses, por ídolos.
trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Em suma, o povo de Deus se desviou de Deus, o abandonou, a despeito de todos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas que ele havia realizado no meio deles. Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Já no versículo 12, ainda do nosso trecho inicial, Deus manifesta a sua perplexidade pelo seu povo, a nação de Israel, haver feito para com ele duas maldades, dignas de horror e desolação, quando o deixaram. Rejeitaram ao único Deus verdadeiro, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2:12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. O que podemos depreender a partir da leitura desses trechos que apresentamos é que se aproximar do Senhor, conhecê-lo e depois o rejeitar e se desviar dele é um ato de maldade para com o Deus que é bom e que tanto nos ama e que nos dá o fôlego de vida e a sua misericórdia todos os dias. As pessoas que se desviam do Senhor não têm noção do tamanho do erro que praticam. É um gesto de ingratidão e injustiça contra o nosso Criador e Redentor, contra o nosso Salvador, que é justo, santo e perfeito. É algo que de maneira alguma agrada ao nosso Deus. Jesus já está voltando, e esse é o quadro que ele vai encontrar quando chegar a este mundo. Milhões de pessoas que o conheceram no passado estão desviadas, se afastaram dele, desprezaram o único que pode salvar, abandonaram o caminho, a verdade e a vida. E dentre elas, muitas não aceitam nem que se fale em voltar, porque criaram uma forte rejeição aos caminhos de Deus por alguma experiência nefasta vivida. Observe que em nenhum desses casos a causa foi o Senhor, mas quem recebe as consequências das decisões erradas das pessoas é ele mesmo. Alguns irmãos não admitem a realidade de que estão desviados de Deus e buscam eufemismos, forma de suavizar a gravidade dos seus atos, alegando que é só por um tempo e que logo irão retornar à casa de Deus. Mas, meus irmãos, sejamos realistas. Quem se aproxima de Deus
e decide passar algum tempo sem ele, na verdade, nunca o conheceu. E muitos nunca irão conhecê-lo, porque optaram pelo mundo e não retornaram para o Senhor. As razões do afastamento são diversas, mas nenhuma justifica que uma pessoa dispense o melhor que nós podemos ter nesta vida, que é a presença de Deus. Vejamos algumas causas. Quando uma pessoa de Deus decide iniciar um relacionamento afetivo com uma pessoa do mundo, ela fatalmente irá se afastar dos caminhos do Senhor. É muito mais provável que isso aconteça do que a outra pessoa se converter a Deus. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda a não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis, seja namoro, casamento, sociedade, o que seja. Não podemos firmar compromisso com quem não crê em Deus, porque que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Porque, na verdade, onde chega a luz, as trevas se escondem. No livro de Malaquias, Deus fala ao profeta, destacando a deslealdade do povo de Judá, que mesmo sendo amado por ele, cometeu abominação ao profanar o santuário, se casando com a filha de Deus estranho. Então, rejeitar ao Senhor, além de maldade, é também abominação. No livro de Neemias, Deus fala ao profeta, revelando que o rei Salomão, também amado por ele, e posto por ele como rei sobre todo Israel, pecou contra Deus e prevaricou ao haver se casado com mulheres estrangeiras. Portanto, quem decide se unir a pessoas do mundo está desobedecendo ao Senhor e está pecando. E essa união dificilmente dará certo. Não procedam assim, irmãos. Nós não precisamos disso. Ao contrário, ore ao Senhor e peça a Ele uma pessoa de Deus para você amar e para ser amado por ela. No livro de Esdras, vemos que todo o povo de Israel que havia se casado com mulheres estrangeiras teve que se separar, tanto das mulheres quanto dos seus filhos gerados por aquela união, para que a ira do Senhor se desviasse de sobre eles. 2 de Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Malaquias 2:11. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Neemias 13:26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel,
não havendo entre muitas nações reis semelhantes a ele, e sendo ele amado de Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Esdras 10, 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Glórias a Deus. Pelo menos se arrependeram do erro e desfizeram o equívoco. Se afastaram do pecado. Outra causa muito comum do desvio das pessoas de Deus é a decepção com o pastor da congregação ou com algum irmão. Esse assunto precisa ser tratado com a devida seriedade, porque por causa de um pastor ou de um irmão imperfeitos, a pessoa abandona o Deus que é perfeito e que se entristece com o nosso distanciamento. Precisamos ter muito claro a razão de nós pertencermos a alguma congregação. Porque se comparecemos aos cultos por causa do pastor, estamos totalmente equivocados. Precisamos cultuar não ao pastor, mas ao Senhor. E devemos oferecer o nosso perfeito louvor a Ele, ao Senhor, não ao pastor nem ao irmão. E se o pastor ou o irmão não procederam corretamente para conosco, mantenhamos o nosso foco em Jesus. E não apliquemos a nossa sentença ao Senhor, que espera receber de nós amor, louvor e o nosso culto racional. Ora, se você está em uma congregação onde o ensinamento ou a atitude e o comportamento do pastor e dos irmãos não te agradam e não te trazem paz e segurança, ore ao Senhor e peça direção a Ele. Ele pode te conduzir a outra congregação ou até mesmo te manter ali para te usar para que você oportunamente possa esclarecer aquelas pessoas e ajudá-las a corrigir os seus erros. Quem abandona a Deus por causa de um pastor ou de um irmão, comete injustiça para com o Senhor, que nunca nos decepciona. Deus não deseja desunião entre o seu povo, mas sim um amor verdadeiro, a ponto de abençoarmos até mesmo aqueles que nos perseguem. O Senhor insiste em que, naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens e vivamos em perfeita comunhão com os nossos irmãos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Outra causa muito comum que leva as pessoas a se desviarem do Senhor é a decepção com a doutrina. É possível que essa seja a causa mais comum de haver tantos irmãos desviados de Deus no nosso país. E, curiosamente, é também a mais fácil de se resolver. Existem enganos muito sérios e muito graves sendo praticados entre as pessoas de Deus. Os irmãos falam de Jesus e de cristianismo, mas vivem no judaísmo. A grande maioria das congregações ditas evangélicas não pregam o evangelho, mas vivem na lei de Moisés. Essa doutrina que não é e nem nunca foi o evangelho, e que foi dada aos judeus, ao povo de Israel, para o ingresso daquela nação na terra prometida. A lei de Moisés foi extinta por Jesus, que nos trouxe em substituição a doutrina do cristianismo, que é o evangelho da graça. Isso foi feito pelo Jesus ressuscitado e glorificado, que arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu para dar a ele essa revelação. Tudo isso está na Bíblia, mas as pessoas não procuram conhecer a palavra de Deus e vivem no erro, imitando os judeus. Agora, vejam bem, a Bíblia não nos orienta a seguirmos aos judeus, mas sim a Jesus. E seguir a Jesus significa seguir as ordens e mandamentos dele. O povo judeu foi escolhido por Deus para a salvação, mas como revelou Moisés, com a sabedoria de Deus, naturalmente, não por algum mérito, mas porque o Senhor os amou e se manteve fiel às promessas que havia feito aos seus antepassados. Mas eles não se mantiveram fiéis a Deus. Não pode existir cristianismo entre os judeus que nem mesmo receberam a Jesus Cristo, que o rejeitaram e até mesmo o mataram. E é esse povo que os filhos de Deus estão seguindo. A lei de Moisés, com as suas práticas judaicas, nunca foi uma doutrina para nós gentios. E
E seguir aos judeus significa avalizar tudo o que eles fizeram. Tudo o que eles fizeram no passado. Nós temos que ser imitadores de Jesus, nas boas obras que ele realizou, e não imitadores de homens. Mas as pessoas de Deus estão imitando justamente aqueles que não creram em Jesus, o Filho de Deus, e que o rejeitam e negam até o dia de hoje. Jesus já está voltando em glória e os judeus vivem esperando pela vinda do Messias. Jesus nos libertou do nosso inimigo espiritual, aquele que poderia nos levar à morte eterna. Mas eles seguem esperando por um líder militar que os liberte dos seus inimigos carnais. De que adianta você participar de uma congregação que se diz evangélica, mas que não pratica o evangelho? Você não está apenas perdendo o seu tempo, você está participando do erro. E você vai ter, assim como os líderes dessa congregação, de prestar contas a Deus. Deuteronômio 7:7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor. Você crê em Jesus, no nome de Jesus, na obra que ele realizou? Então você é um filho de Deus. A doutrina da lei de Moisés é realmente decepcionante. E não nos surpreende que você não tenha conseguido se submeter ao jugo pesado de proibições e ordenanças e à realização de sacrifícios carnais típicos do judaísmo. Ninguém jamais conseguiu cumprir com a lei de Moisés, nem mesmo os judeus. Jesus foi o único que cumpriu com quase toda a lei. Mas ele decidiu não guardar o sábado, porque, afinal, ele era senhor até mesmo do sábado. E, em contrapartida, ele nos trouxe um novo regime doutrinário, com jugo leve e fardo suave. Mas as pessoas não acreditam. Não creem que o Senhor tenha facilitado tanto a nossa vida e insistem em oferecer a Deus sacrifícios, aquilo que ele não recebe mais, sacrifícios carnais. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Meus irmãos, se o Senhor cancelou a lei de Moisés e nos trouxe a sua graça, a vida em espírito, a vida pela fé, insistir em viver na lei consiste em um ato de desobediência, ou seja, um pecado. As subidas aos montes são uma heresia, porque não precisamos estar no alto para ficarmos mais próximos do Deus, cujo Espírito Santo habita dentro de nós. Os batismos nas águas também são uma heresia, porque Deus afirma que existe apenas um único batismo, que é o batismo do Espírito, o batismo que é de Deus, e não o batismo que foi criado pelos homens, por João Batista. Os jejuns de alimentos são outra heresia, porque Deus já afirmava desde o Antigo Testamento que Ele espera que nós jejuemos, sim, das coisas que não agradam a Ele. E as noites de vigília são mais uma heresia, já que Deus recomenda que oremos o tempo todo, em espírito, e Ele não aceita mais sacrifícios carnais. O que Deus espera de nós hoje, o único sacrifício que Ele recebe é o nosso sacrifício espiritual, que é a nossa adoração e louvor a Ele no nosso culto racional. Mas além das falsas doutrinas, existem também as más convicções que andam sendo disseminadas entre o povo de Deus, como, por exemplo, o chamado livre-arbítrio, que, em suma, é o direito de discordar de Deus e fazer o que quiser. E que consiste em um pretenso direito de pecar. Meus irmãos, o Deus que nos criou nos deixou a todos regras claras de conduta e não o direito de desobedecer e pecar. Agora, quem precisa de livre-arbítrio para obedecer ao Senhor, seguindo os seus mandamentos? Ninguém. Quem quer obedecer, obedece e pronto. Tanto as falsas doutrinas quanto as más convicções, mais cedo ou mais tarde, levam a pessoa à decepção, à desmotivação e ao abandono da possibilidade de vir conhecer a verdade, por haver seguido a um falso Deus, por haver acreditado em mentiras. A Bíblia nos adverte clara e severamente quanto à existência de falsos pastores. Mas quem chega a conhecer o Deus verdadeiro e a doutrina verdadeira não abandona a Deus por nada. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Colossenses 2, 20. Se, pois,
estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isaías 58:5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si sacos cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Todos os dias temos pessoas se desviando de Deus, mas o Senhor jamais se afasta dos que são dele. Ele permanece esperando pacientemente que a pessoa se arrependa do seu erro, do seu ato de justiça e retorne para ele. Assim tem sido desde o Antigo Testamento. A natureza humana é ingrata para com o nosso Deus de amor. É preciso ter força e coragem para retornar para Jesus, porque a pressão do maligno sobre as vidas dos desviados é muito grande. Ele não quer que você volte. Ele não quer que ninguém volte. E é Ele quem está dominando a tua vontade. Você diz que não quer voltar, que não vai voltar, mas não é você quem está decidindo. É Ele próprio. Nunca pense assim, meu amado irmão e minha amada irmã, vou ter que voltar para aquilo tudo. Não. Agora você já conhece a verdade. E a verdade já te libertou. Você não tem que voltar para nenhuma congregação que viva a lei de Moisés, ou onde as pessoas não levem o Evangelho a sério. Porque essa não é a vontade de Deus. Certamente, Ele te tirou de lá para te colocar no lugar certo. Um lugar onde se viva as verdades de Deus e a graça de Jesus, que é o único caminho para a nossa salvação. Imitar aos judeus na prática do judaísmo, da lei de Moisés, não vai salvar a ninguém, nem mesmo aos judeus, e muito menos a nós que somos gentios. Jesus, quando enviou os seus 12 discípulos para anunciar as boas novas, e todos eles eram judeus e pregavam a lei de Moisés,
Jesus lhes recomendou não pregarem aos gentios nem aos samaritanos. Jesus nos isentou da lei de Moisés. A nossa doutrina é outra. E ela tem jugo suave e fardo leve. É a graça de Jesus. É aí onde o Senhor nos quer. Na verdade, meus amados irmãos, como a lei de Moisés foi extinta, os judeus também deveriam viver na graça. Então, são eles que deveriam estar nos imitando, e não nós a eles. O único manancial de águas vivas existente é o Senhor Jesus. E a doutrina da graça nos foi dada por Ele. Mas foi o Jesus ressuscitado e glorificado. Não foi o Jesus homem. Mas o povo de Deus vive cultuando ao Jesus homem ou ao Jesus morto, personagens que não existem mais. Porque Jesus ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Ele já não é mais um ser carnal e tampouco está morto. Seja humilde e sábio, meu amado irmão, minha amada irmã. Ore ao Senhor para que Ele te conduza ao lugar onde Ele deseja que você esteja, para que Ele te liberte definitivamente da influência maligna que segue te mantendo nesse cativeiro. Ainda dá tempo de receber a misericórdia do Senhor e se libertar desse deserto ou do poço de águas mortas e poluídas em que você se encontra. Essas águas envenenam e matam. Mas quem beber da água de Jesus nunca mais terá sede. E elas se tornarão uma fonte de águas vivas que saltam para a vida eterna. Uma ponte para a salvação. Quem for realmente de Jesus irá se libertar e voltar para Ele. Se você recebe a salvação do Senhor e deseja ser um agente da salvação de outras vidas, se você deseja ser usado pelo Senhor, diga glórias ao nosso Senhor Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvo pelo amor, graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém.